Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, e nós vamos ler do versículo de número 13 até o versículo de número 20. Mateus, capítulo de número 16, versículos 13 a 20. Se você não esteve aqui no domingo passado e deseja assistir o sermão, você pode ir nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube, e o sermão do domingo passado estará lá para você acompanhar essa série conosco. Se você encontrou, eu quero que você acompanhe comigo e depois você fique com a sua Bíblia aberta, amém? Diz assim o texto sagrado: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que você é João, o João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu então Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos, dizendo que eles não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar mais uma vez junto com você. Obrigado, Jesus, por hoje. Obrigado porque no dia do Senhor eu posso, junto com os meus irmãos, te adorar, te engrandecer por quem tu és. Tu não é outro senão o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que essa verdade seja encarnada nos nossos corações essa manhã. Que tua palavra abra as portas e as janelas dos nossos corações, que nomeiam outros deuses, outros Jesuses, Cristos, como senhores da nossa vida. E que a gente hoje saia daqui nos submetendo ao teu senhorio em toda a nossa vida. É assim que nós oramos, gratos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. C.S. Lewis, você já deve ter me ouvido falar muito dele. Ele é o autor de Nárnia e de outras literaturas muito importantes para nós na cristandade. Só que, embora ele seja um dos maiores escritores cristãos do século XX, Lewis não cresceu como um homem de fé. Pelo contrário, Lewis foi ateu convicto por muitos anos da sua vida. Um ateu convicto que negava a existência de Deus. E o curioso é que esse homem, ateu, convicto, ele conhecia profundamente a tradição cristã. Ele era professor de literatura, ele era especialista em textos medievais, ele era familiarizado com a Bíblia, ele conhecia a teologia, ele conhecia a história da igreja, ele sabia tudo, exceto quem Jesus realmente era. E por isso ele o negava, não reconhecia a existência de Deus. Mas em 1931, após uma longa conversa com uns amigos cristãos, entre eles Tolkien, que escreveu um livro muito importante para nós, que virou filme, O Senhor dos Anéis, você já deve ter lido ou assistido,
em uma conversa com esses amigos, a caminho de um passeio que eles estavam fazendo, ele entrou dentro daquele carro um homem incrédulo, ateu convicto, mas durante o trajeto algo aconteceu na sua vida. Mais tarde, ele escreveu um livro chamado Surpreendido pela Alegria. E ele então explicou o que aconteceu com ele. Ele disse assim: quando partimos, eu não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Quando chegamos, eu acreditava em quem ele era. Deixa eu te dizer uma coisa. Lewis, quando relata essa experiência e esse testemunho de conversão, nada de espetacular aconteceu. Nada. Ele não viu um anjo. Ele não viu uma luzinha. Nada de espetacular aconteceu externamente para que ele pudesse fazer essa declaração. Nenhuma visão, nenhum milagre visível, palpável. Mas naquele momento, seus olhos foram abertos. Lewis percebeu que não estava lidando apenas com um mito, que uma série de pessoas se agarra porque não tem esperança nas coisas reais dessa vida. Lewis percebeu que ele não estava lidando com um mestre moral, com um símbolo religioso. Ele percebeu que ele estava diante do Cristo, vivo, ressurreto. Em Mateus 16, nesse texto que nós lemos, Jesus fez e ele faz a mesma pergunta semelhante aos seus discípulos. Não sobre informação religiosa, não sobre quantos anos eles têm de cristãos, não. Ele pergunta sobre reconhecimento pessoal. E vocês, quem dizes que eu sou? E por que ele faz isso? Porque a caminhada cristã, ela não começa quando sabemos sobre Jesus, mas ela começa quando eu e você reconhecemos quem ele é. Não é sobre informação, não é sobre tempo de crente, não é sobre os teus estudos, teu conhecimento, mas é sobre confessar com a sua boca, reconhecer com o seu coração quem de fato ele é. E é isso que eu quero olhar com vocês nesse texto essa manhã. Há 3 verdades importantíssimas para nós aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa conversa. E eu quero que você fique com a Bíblia aberta para a gente olhar junto para esse texto. A primeira verdade que eu quero que você preste atenção, ela está nos versículos 13 e 14. E ela mostra para mim e para você nesses versículos que você pode estar perto de Jesus e ainda não conhecê-lo. Você pode estar perto de Jesus e ainda assim não saber quem ele é. Olha o que está escrito nesse texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que você é João Batista. Outros, eles estão dizendo que você é o profeta Elias. E ainda outros, o profeta Jeremias, ou um dos profetas. O que está acontecendo aqui, meu irmão, é que o Senhor Jesus Cristo chegou em uma cidade na região de Cesareia de Filipe. E quando ele chega nesse lugar, o ambiente era favorável para essa pergunta que Jesus ia fazer. Deixa eu te explicar o contexto, então, da época, da cidade. Cesareia de Filipe, ela ficava ao norte da Galileia. E essa região, ela era marcada por uma forte influência pagã. Nesse lugar onde Jesus estava, havia um culto ao Deus chamado Pan.
E também havia o culto ao próprio imperador romano, César. Eles todos tinham que chegar no dia do culto de César e dizer: César é meu senhor, César é Quírios, César é o Senhor da minha vida, Ele é o Messias. Não importa a sua fé, Roma não estava interessada que você abandonasse o seu costume religioso, o seu Deus. Não, você pode adorar o seu Deus 364 dias da sua vida, mas haverá um dia desse ano que você terá que vir aqui e prestar culto ao imperador romano e dizer que ele é o seu Senhor. É por isso que na história da igreja você deve ter visto como o exemplo do Coliseu em Roma, de cristãos que foram martirizados. É justamente porque homens, eles e mulheres decidiram não se dobrar ao culto ao imperador, dizendo que César era o seu senhor. Mas essa região era dominada pela influência pagã. Então, no versículo 13, Jesus, quando chega nesse ambiente, ele fala: essa é uma boa oportunidade da gente destronar os ídolos, e eles podem ser destronados a partir de uma pergunta. E ele faz assim: qual é a opinião pública ao meu respeito? Veja, quem os outros, não vocês, o que essa população que está me seguindo dia após dia, atrás de milagres, atrás de multiplicação de pães, atrás de cura das suas doenças e enfermidades, atrás de soluções para os seus problemas, qual é a opinião dessas pessoas, a opinião pública ao meu respeito? Então, no versículo de número 14, os discípulos de Jesus, aqueles que andavam mais perto dele, respondem qual era o burburinho entre a opinião pública sobre Jesus. E aí eles dizem o seguinte: olha, Jesus, alguns, eles estão dizendo que você é João, outros estão dizendo que você é o Elias, o profeta, outros ainda Jeremias e outros profetas. Historicamente, chamar Jesus de um profeta, que ele era profeta, não era algo ruim, era elogio, especialmente para a tradição judaica, que viveu a experiência dos profetas maiores, dos profetas menores, influenciando como eles deveriam viver para agradar a Deus, quando se perdiam, quando estavam na Babilônia, quando estavam dominados pela Síria. Eram os profetas que diziam: assim diz o Senhor para o seu povo. Então, quando eles estão dizendo que os outros, a opinião pública, está dizendo que ele era um profeta, não era algo ruim. Era elogio, não era rejeição. Mas havia um problema. E o problema é que, embora eles não estivessem errados, Jesus era um profeta, o problema é que essa informação era incompleta. Ela não revelava de fato a pergunta que Jesus estava querendo encontrar uma resposta. O que eles dizem que eu sou? Quem sou eu para esse povo? Eles que estão vendo os milagres, me seguindo todos os dias, quem eles dizem quem eu sou? Não havia nada de errado, mas a resposta era incompleta. E isso só revela uma coisa para mim e para você: que as multidões o seguiam superficialmente. Eles andavam todos os dias ao lado de Jesus, esperando os milagres acontecer, mas eles ainda não haviam entendido quem de fato era aquele homem que andava com seus pés sobre essa terra e estavam operando milagres. Então eles consumiam Jesus, eles andavam atrás dele a partir da realidade do que ele poderia oferecer para eles, mas não a partir de quem ele é de fato. Era sobre o que ele pode dar, a porta que ele pode abrir, a solução do problema, a cura da enfermidade, mas não a partir da resposta simples: quem é esse homem? Isso é superficialidade. Eles nutriam expectativas vagas acerca dele, mas eles não entenderam que quem Jesus era e quem ele era.
ele era outro. Ele era distinto de todos esses que foram citados. Ele não era João Batista, ele não era Elias, ele não era Jeremias ou qualquer outro profeta. Portanto, tudo o que essa opinião pública reconhece é insuficiente para responder quem ele é. É por isso que, adolescentes, vocês que estão aqui, ouvirão muito sobre Jesus na escola. É por isso que você, jovem que está aqui, ouvirá muito dos professores nas universidades sobre quem esse Jesus é. Um Jesus que é um exemplo de moralidade, um homem ético, correto, um exemplo de dignidade humana que se importa com o outro. Mas isso, embora não esteja errado, não responde quem ele é. Isso é informação superficial, incompleta sobre Jesus. Porque Jesus, embora seja tudo isso, ele é outro, ele é distinto de todas essas coisas. Isso que está acontecendo aqui revela que existia uma admiração do povo pelo Jesus. Havia admiração pelo que ele fazia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: admirar Jesus não é a mesma coisa que confessar quem ele é. Admiração pelo que ele faz, admirar os seus atos, os milagres que acontecem na nossa vida, não é a mesma coisa que confissão, que proximidade com o sagrado, não é a mesma coisa. Proximidade com o sagrado é diferente do que esses homens revelam. O que você pode não conhecer, você pode não conhecer exatamente aquilo que você acredita conhecer. Esse é o primeiro ponto desse sermão. Você pode andar com Jesus Cristo há 20 anos, 30 anos, e ainda não saber quem ele é, e estar aqui vivendo o cristianismo apenas porque você admira o que ele tem feito na sua vida, mas não por quem ele é. Só que isso não revela que nós podemos não conhecer aquilo que acreditamos conhecer. Revela mais. Revela que você pode não amar o que acredita amar de fato. Embora com seus lábios você diga isso, você pode não amar o que acredita amar, porque sequer conhece ele de fato. E, portanto, se você não o conhece de fato, mas só o admira, você não é capaz de amar aquilo que você não conhece. É isso que esse texto está dizendo para nós. Existe uma história que um professor uma vez contou sobre 2 peixes jovens. Olha que interessante essa história. 2 peixes jovens estavam nadando numa direção, quando eles, no caminho, encontraram um peixe mais velho nadando no sentido contrário deles. Eles estavam indo para lá e o peixe mais velho vindo para cá. Então, no caminho, quando eles se cruzam, o peixe mais velho os cumprimenta e diz para eles assim: bom dia, garotos! Como é que está a água hoje? Os 2 peixes mais jovens seguem nadando, não respondem nada. E após algum tempo, um vira para o outro e diz: mas que diabos é água? Que pergunta é essa que ele está fazendo? Que negócio é esse de água? Eu nunca ouvi falar disso. Eu não sei o que é. Então, esses peixes mais jovens estavam nadando, estavam na água, mas ainda não sabiam o que era a água. Algumas práticas cultuais, religiosas, de fato, elas vão treinar nossos amores. Vir na igreja todo domingo, ler um versículo na caixinha de promessa para ver qual é a esperança do meu dia, assistir o culto online, fazer essas coisas de crente que a gente faz, sabe? Todas essas coisas vão treinar os seus amores e elas vão automatizar um tipo de orientação na sua mente e no seu coração, que vai se infiltrar em sua forma inconsciente. Então, porque você vem à igreja, porque você tem uma Bíblia em casa,
porque você fala com jeito de crente, porque você é piedoso, porque você toca, porque você trabalha na igreja, porque você oferta nessa igreja, você vai acreditar que essas práticas cultuais, elas definem quem você pensa que Deus é e o seu amor por Ele. Sinto em decepcioná-lo, mas não é assim que funciona. Você corre o risco de fazer tudo isso, cantar, pregar, ensinar, ser ativo na igreja, mas ainda assim não conhecer quem é Jesus. O que é água? Quem é esse Jesus que eles estão falando? Você acredita que ama, mas ainda não ama. A cultura atual continua produzindo Jesuses, continua produzindo outros, como eles disseram aqui. Um Jesus coach, motivacional. Olha, você é o leãozinho e ele é o leãozão. Sinta-se bem. Olha, coraçãozinho para você. Tá tudo bem. Tudo jóia. Fica tranquilo. Suave, vamos com calma. Um Jesus coach motivacional que é pregado a essas pessoas. Isso não é Jesus. Isso é outro. Um Jesus revolucionário, político, que vai dizer que ele se importa com as necessidades humanas, que ele abrigou e acolheu o pobre, a viúva, o estrangeiro. Está tudo certo, mas ele não é só isso. Ele não veio promover uma revolução. Aliás, quando levantaram uma espada para um dos soldados romanos, ele disse: ei, Pedro, calma, eu não vim para isso. Eu não estou disposto a produzir uma guerra. Não é isso que eu quero. Mas há também os Jesus guru espiritual. Se você der 7 passos, se você fizer os 4 movimentos, então, olha, tudo vai mudar na sua vida, porque você só precisa dessa prática que alguém está inserindo dentro da sua cabeça para acreditar que isso é espiritualidade genuína e define quem Jesus é para você. Talvez um Jesus terapeuta, que nunca confronta o pecado. Olha, pode vir, fica do jeito que você quiser, está tudo bem. Jesus é amor, Ele te ama. Ele tem que amar a gente do jeito, Ele ama a gente do jeito que a gente é. Deus me fez assim, Deus me fez com esses sentimentos, com essas vontades, e Ele me ama do jeito que eu sou. É mesmo? Ou será que é isso que você quer acreditar para legitimar o teu pecado e justificar aquilo que você tem feito? Um Jesus símbolo de um amor genérico. Mas isso não é só o que o mundo ensina, meu irmão. Isso revela também uma outra coisa. Uma religiosidade vazia. Aquela que muitos frequentam a igreja há anos e ainda assim estão na mesma categoria que essa multidão. Você pergunta para ele quem Jesus é para você e o que isso implica na sua vida. Ele não sabe responder para você. Porque não importa se você é filho de crente, se seu avô era crente, se você viveu como um rato de igreja, não é isso que define quem é Jesus na sua vida. A gente respeita Jesus, a gente gosta de Jesus, fala de Jesus, canta de Jesus, mas ainda não conhece quem Ele é. Judas andou com Ele por 3 anos, viu seus exemplos, seu testemunho, viu Ele fazendo milagres, viu Ele falando sobre isso que nós lemos aqui. Ele testemunhou Jesus expulsando demônios, ele testemunhou Jesus fazendo curas, mas ele, embora tenha largado a sua vida para andar com Jesus, acabou no inferno por traí-lo, porque ele ainda não conhecia quem ele era. Porque ele não admitia aquilo que Jesus estava dizendo sobre ele, o que ele veio fazer, e ele queria um outro Jesus. E ele dizia então, esse Jesus eu não quero. E por causa disso, ele termina toda a sua trajetória distante de Deus. Ainda hoje, o povo, os crentes, eles creem em outro Cristo, e não no Cristo revelado nas Escrituras. Consequentemente, se não o conhecem, não o amam, porque nós não somos capazes de amar aquilo que verdadeiramente conhecemos.
Se não o amam, eles não se rendem ao seu senhorio, e por isso eles inventam outros Jesuses para justificar as suas ações e os seus atos. Mas a caminhada cristã não começa quando admiramos Jesus. Ela não começa na prática de ritos religiosos. Ela não começa quando nós ouvimos as vozes desse mundo definirem quem Jesus é. Ela começa quando eu e você reconhecemos de fato quem Ele é e por isso nos submetemos a Ele. E essa é a segunda verdade que eu quero compartilhar com você. Ela está nos versículos 15 a 16. Dá uma olhadinha comigo no que está escrito. Nessa segunda verdade, Jesus agora vai afunilar a pergunta. Ele parte da opinião pública e agora ele quer saber o que os seus discípulos estão pensando sobre ele, esses homens que estão andando com ele há 3 anos. E então essa segunda verdade vai dizer para mim e para você que a vida cristã começa não com as opiniões, não os nossos achismos, mas a partir de uma confissão pessoal de quem Jesus é. Olha o que está escrito no texto. Nos versículos de número 15 e 16, Jesus vai dizer assim: eles estão dizendo isso? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Interessante, porque essa pergunta vai revelar para mim e para você uma coisa muito importante. A fé cristã, ela não é herdada da multidão. A fé cristã não é herdada por causa que o papai é crente, porque a mamãe é crente. Não, a gente vai ter a oportunidade de experimentar a fé cristã, a religiosidade, mas isso não diz se você de fato conhece quem Jesus é e reconheceu Ele na sua vida. Filho de crente não é crente. É por isso que agora crianças estão aprendendo sobre quem é Jesus. É por isso que nesse momento nós estamos com os nossos adolescentes aqui participando desse momento para ouvir quem é Jesus. Porque ser filho de crente não define que você é um crentinho. Não, a fé cristã não é herdada, ela é confessada pessoalmente. E isso é muito interessante. No nosso momento de DNA, que vocês vão participar no próximo final de semana, existe depois um formulário que nós mandamos para aqueles que desejam se submeter à membresia. E uma das perguntas que a gente faz é: quando de fato você se converteu? Quando é que de fato você entende que a sua conversão aconteceu? E é impressionante que às vezes algumas pessoas não sabem definir isso. Elas não sabem de fato, elas dizem assim: mas eu nasci na igreja. Eu sei. Mas eu fui para a igreja com meu avô desde pequenininho. Ótimo, mas quando é que de fato você reconheceu que Ele é o Cristo e se converteu dos seus pecados e se submeteu ao seu senhorio? A fé cristã, ela não é herdada, ela é confessada pessoalmente. E é por isso que Jesus olha para os seus discípulos e tira o contexto da multidão, da opinião pública e pergunta: e você? E vocês? Mas e o meu avô disse isso sobre Jesus? Legal. Mas e você? Quem eu sou para você? E é maravilhoso que quando a gente olha para esse versículo 15, e vocês, no grego, o vós, ele é muito enfático no grego, o que mostra para a gente que Jesus estava querendo muito saber qual era a opinião pessoal desses homens. Eu não quero mais saber o que eles pensam, eu quero saber o que você pensa sobre mim. Quem eu sou para você. É isso que vai determinar. A questão aqui é simples. A fé cristã é inevitavelmente pessoal. E aqui então nós precisamos fazer um momento de pausa e fazer na nossa vida uma auditoria nas nossas convicções. Aqui é um bom início para isso. É um bom início para a gente fazer uma auditoria no nosso coração e analisá-lo com uma profundidade, com uma sinceridade concreta na nossa vida. A partir das liturgias cotidianas, ordinárias, no dia a dia da nossa vida, é importante a gente parar e fazer um exame de consciência do ordinário,
e responder essa pergunta: quem eu sou para você? Deixa eu te ajudar nisso. O que a sua agenda diz sobre quem Jesus é para você? Talvez a sua agenda diz que você tem tempo para ganhar dinheiro, mas não tem tempo para sentar com o seu filho e brincar. Talvez a sua agenda diz que é mais importante a promoção do que lavar louça para sua esposa, que passou o dia inteiro cuidando das crianças e ela também está cansada. Talvez as suas decisões revelam sobre quem governa a sua vida e a quem de fato você serve. Suas decisões, elas não revelam quem é Cristo, mas quem está no controle da situação, você. Dia a dia decidindo o que é melhor para a sua vida, e não aquilo que Ele estabeleceu por seus decretos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que a fatura do seu cartão de crédito diz sobre quem é Jesus para você? Porque não tenha dúvida que todo mês, quando a fatura chega, ela revela onde está o nosso coração e a que Deus, eu e você estamos servindo. O consumismo desenfreado, as Shopees da vida, revelando dia a dia que a nossa prioridade não é cuidar dos que sofrem com o nosso dinheiro. A gente nem pensou em trazer a água ou o alimento perecível, mas a brusinha da Shopee, essa a gente está se importando com ela, porque isso é o que define a nossa agenda. O que você faz quando ninguém está te olhando? Que sites você acessa? Que páginas do Instagram você segue? Que curtidas você dá? O que os algoritmos dizem sobre quem Jesus é para você? Percebe que não importa quantos domingos você vem aqui? Percebe que não importa que você sirva a igreja, não importa o seu dinheiro, não importa se o papai ou a mamãe é crente? Nenhuma dessas coisas vão fazer você responder dia a dia, em cada decisão dessa, quem Jesus Cristo é na sua vida. Porque somente uma confissão pessoal determinará isso para você. Porque não basta repetir tradições, é preciso responder existencialmente. Não basta saber o que sua família crê, não basta saber o que a sua igreja ensina. Ah, lá é uma igreja reformada, eles pregam direitinho a palavra de Deus. Esquece! Eu quero saber o que você pensa sobre Deus. Quem Ele é para você, quando você está diante do câncer e o médico diz que não há mais o que fazer na sua vida. Como que você lida com as suas experiências diárias, ordinárias, no seu casamento? É isso que define quem Jesus é para você. Não basta concordar intelectualmente comigo, você precisa saber responder quem Jesus é para você. Por quê, Jefferson, eu preciso responder essa pergunta? Porque isso definirá a qualidade de como você vive em todas as áreas da sua vida. Responder quem Jesus é para você e confessar quem Ele é, e não o que a opinião pública diz, não o que a mamãe e o papai dizem, mas quem Ele é para você. Isso vai mudar a forma como você trata sua esposa. Isso vai mudar a forma como você se relaciona com seus filhos. Isso vai mudar a forma como você se relaciona com o seu dinheiro. Isso vai mudar a forma como você se relaciona com os sites que você anda acessando quando ninguém te vê. E a partir daqui, o que precisamos começar então é enxergar a verdade sobre nós mesmos. A gente tem cheiro de crente. A gente até parece crente, mas a gente ainda não conhece quem Jesus é. Porque a gente vive a partir da opinião pública, das tradições culticas, religiosas que a gente está acostumado a fazer, mas a gente não vive a partir da realidade de quem Ele é. E quem Ele é, Jefferson? Dá uma olhadinha no versículo 16 comigo e a gente vai descobrir isso juntos. Então, quando ele faz essa pergunta, Simão Pedro responde para ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Percebe a diferença de tudo aquilo que a multidão estava dizendo?
tudo aquilo que a opinião pública estava dizendo. Pedro, ele dá uma informação outra. Ele traz uma informação distinta de tudo aquilo que estava sendo dito, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, meu irmão, a gente está compreendendo o Evangelho nas suas entranhas. Aqui a gente está mergulhando em águas profundas, porque se ele é o Cristo, isso significa, como Pedro diz, tu és o Cristo, que ele é o Messias prometido. E sabe o que significa Messias? Ele é o Salvador da minha vida, porque eu não sou capaz de me salvar. Eu não dou conta de mim. Eu não dou conta dos meus pecados. Eu preciso dele para me salvar. Tu és o Cristo, aquele que pode me salvar de quem eu sou, das minhas enganações pessoais, das minhas mentiras. E mais, Pedro não para por aí. Ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. E sabe o que significa essa segunda verdade que Pedro está dizendo? Se ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho do homem, ele é aquele que possui autoridade divina absoluta. E o que isso significa na prática, Jefferson? Ele é o Senhor da minha vida. Não sou eu o Senhor da minha vida. Não é o que a opinião pública diz sobre isso. Ele é o Filho do Deus vivo. E como filho desse Deus, ele é rei sobre todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas. Ele possui autoridade sobre todas as coisas, sobre a minha vida. E quando a gente entende isso, então, isso muda toda a nossa agenda, toda a nossa vida. Muda a forma como eu vivo, como eu penso, como eu ajo, como eu me comporto. Eu começo a desejar o que Deus deseja e não o que eu desejo, porque não é possível você afirmar isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e continuar sendo o mesmo. Abraham Kuyper é um autor que influencia muito a minha teologia, e ele escreveu algo muito importante para nós. Ele disse o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em toda a existência humana sobre o qual Cristo não declare: é meu. Sabe o dinheiro que você ganha? Não é teu, é dele. Sabe a sua vida ordinária, tuas decisões, não são suas, é dele. Não há 1 centímetro quadrado de toda a existência humana que ele olhe e não clame: é meu. Esses cantos mais escondidos do teu coração, ocultos, esses pecados que ninguém vê, eu quero ser Senhor sobre isso e te ajudar a destronar os ídolos do teu coração que estão te escravizando. É meu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se Jesus é Cristo, se Jesus é o Cristo, então ele não reivindica apenas o seu culto de domingo. Se Jesus é o Cristo, então ele não reivindica apenas o seu serviço na igreja. Ele não está se importando com isso. Se ele é o Cristo, ele reivindica a sua agenda, suas prioridades, suas decisões, os seus desejos desenfreados, os seus pensamentos promíscuos. Ele quer que tudo isso se submeta a quem ele é: Senhor, Salvador das nossas vidas. Ele reivindica suas emoções, seu dinheiro, seu casamento. Ele reivindica o seu coração. Ele quer reinar sobre ele. E o caminho da cruz, meu irmão, começa quando eu e você podemos dizer para todas as áreas da nossa vida, quer boas ou ruins, todas elas, o dinheiro, o trabalho, o casamento, os filhos, o caminho da cruz começa quando eu e você podemos dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por quê?
Não tem como você afirmar isso e não se jogar de joelhos diante dele. Porque se ele é o Cristo, ele é o teu Salvador, isso significa que você é insuficiente para cuidar de si próprio. Você não dá conta de você. Então isso te joga de joelhos diante de quem ele é. Se tu és o Filho de Deus vivo, então toda autoridade é te dada. Tu és Senhor sobre todas as coisas, então governa a minha vida. Seja Senhor das minhas escolhas. Senhor, eu tenho dificuldade, eu confesso os meus pecados, me ajuda, seja Senhor na minha vida e destrona os ídolos do meu coração. O caminho da cruz começa não com as tradições, a opinião pública, o teu serviço, todas essas coisas que te fizeram acreditar que você é crente, que você ama Jesus. O caminho da cruz começa quando você pode dizer para todas as áreas da sua vida: é seu, Senhor, reina sobre todas estas coisas. Reina porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para a gente encerrar, Jesus revela ao final algo surpreendente. Pedro não chegou a essa conclusão sozinho. E isso é extraordinário, porque isso prova que eu e você não somos capazes de chegar a essa conclusão e se submeter a ela a partir da nossa capacidade humana. Olha o que está escrito aqui nos versículos 17 a 20. Nessa verdade última, nós vamos entender que a verdadeira confissão, ela é fruto de revelação divina, não do nosso esforço intelectual, não de prática religiosa, não de esforço humano. Olha o que está escrito. Quando Jesus ouve isso, ele responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Que alegria ouvir isso de você, Pedro. Feliz é você. E feliz por quê? Porque isto que você acabou de dizer para mim não foi revelado a você por carne ou sangue. Não foi porque você é inteligente, não foi porque você é capaz, não foi porque você se dedicou. Lembre-se de Lewis, sabia tudo, mas era um ateu convicto. Essa verdade de quem tu és, ela não chegou a você por carne ou sangue. Então como que ela chegou, Jesus? Ela chegou porque o meu Pai que está nos céus revelou ela a você. A fé, meu irmão, não é uma descoberta humana. A confissão de quem Ele é não é uma descoberta da nossa capacidade intelectual. Ela é revelação divina. Se a fé dependesse da nossa capacidade, então, desculpa te decepcionar, ninguém seria salvo. Eu e você não estaríamos aqui, e isso leva eu e você a um dos princípios mais maravilhosos que a reforma nos trouxe. A salvação não depende das nossas obras, a salvação não depende dos nossos esforços, não depende de quanto você é asséptico espiritual. A salvação é obra soberana de Deus nas nossas vidas, que apesar de nós, dos nossos pecados, Ele decidiu nos amar e vir até nós, nos resgatar de quem nós somos, para que eu e você pudéssemos olhar para Ele e dizer: eu sei quem você é. Quando eu estava perdido, foi você que me encontrou, porque eu não podia me salvar. Eu estava entregue à pornografia, eu estava considerando trair minha esposa, meu marido. Eu estava pensando no divórcio. Eu não tinha mais esperança, eu já perdi tantos filhos, eu não queria mais, eu criei raiva dentro de mim de crianças. Mas quando eu estava experimentando tudo isso, o Senhor me encontrou na minha miséria. Tu és o Cristo, o Messias. E o Senhor não é só isso. Tu és o Filho do Deus vivo, aquele que pode governar a minha vida, mesmo quando eu, falho que sou, não consigo fazer isso.
A fé verdadeira que confessa quem Ele é, não depende de méritos, ela depende da graça de Deus. E quando isso acontece, até os improváveis, os mais improváveis, e talvez você seja um deles, eles são capazes de crer e reconhecer, porque não depende de nós, mas é Ele que vem, abre os nossos olhos escamados do pecado e diz: eu sou o Senhor da tua vida. E então, quando isso acontece, eu e você dobramos os nossos joelhos e nos rendemos a quem Ele é, dizendo: tu és o meu Salvador, tu és o Cristo, aquele que tem toda a autoridade para governar a minha vida e toda a minha existência em qualquer lugar. E quando isso acontece é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, significa que eu e você não estamos mais firmados, edificados em opiniões públicas ou no nosso achismo de que a nossa religiosidade define a qualidade do nosso cristianismo e quem Deus é. Quando a gente faz isso, as lutas da vida, quando aparecem diante de nós, fazem com que a nossa estrutura seja abalada. A gente se decepciona com Deus, a gente chuta o balde, fala assim: a gente não quer mais saber desse Deus que não cuida de mim. Por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem? Por que isso sobreveio sobre a minha vida? Mas quando eu e você estamos edificados numa fé confessional pessoal, encarnada, olha o que acontece no versículo 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu não quero aqui fazer uma sustentação sobre o papado petrino, não é o meu objetivo, mas eu quero te mostrar objetivamente. A gente pode tomar café sobre isso, eu vou adorar, mas eu quero te mostrar objetivamente o que esse versículo significa e porque é importante você entender isso. Olha que curioso, quando Jesus declara: e eu digo que você é Pedro, Jesus está fazendo um movimento de mostrar para ele a sua vulnerabilidade. É isso. Sabe por quê? Pedro, o nome, ele não significa pedra no grego, no original, quando a gente olha para ele. Pedro, no grego, é Petrus. E isso significa, Petrus, um fragmento de pedra, não a pedra. Ele é um mero fragmento, é um pedaço, é o radical que se solta daquilo que é principal. Tu és Pedro. Tu és um fragmento daquele que é a verdadeira pedra onde você precisa estar sustentado. Você não é capaz de se sustentar, Pedro. Você é Petrus. Agora, quando nós somos fundamentados a partir do que cremos e pensamos, nós somos meros fragmentos que não vão suportar as pressões dessa vida. Mas olha o que Jesus diz. E sobre esta pedra, preste atenção nisso, eu edificarei a minha igreja. E olha o que acontece aqui, curiosamente. Ao mesmo tempo que Jesus revela a vulnerabilidade de Pedro, ele declara a sua suficiência. Por quê? A palavra pedra não é Petrus, é Petra, é outra, é distinta, ele é outro. Ele não é como eu e você, que somos vulneráveis, frágeis. E perceba o pronome que ele está aqui colocando, esta pedra. Esta é diferente de essa. Esta pedra, quando usamos esse pronome, estamos falando sobre aquilo que está perto de quem fala. Esta pedra, é Jesus que está falando. Essa é perto daquele que ouve. Jesus não está usando esse pronome no grego para se referir a Pedro. Ele está falando sobre ele mesmo. Sobre esta pedra. Não Petrus. Eu sou diferente, eu sou outro.
Eu sou a causa incausada. Eu chamei as estrelas pelo nome porque eu as criei. Eu sou o Verbo encarnado e tudo que existe, existe por minha causa, Pedro. E é sobre esta pedra que você agora está edificado. E por isso as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. Pode vir o que vier, Pedro. Você não está mais fundamentado sobre a tua vulnerabilidade, sobre a opinião pública, sobre o que dizem sobre mim. Você está edificado sobre a pedra angular. Aquela que o próprio Pedro, em 1 de Pedro capítulo 2, vai dizer: Ele é a pedra, cheguemos a ela. Ele é a pedra onde nós estamos edificando a igreja de Jesus Cristo, sendo edificados sobre Ele. Cheguemos a Ele, porque uma vez que você declara e confessa quem Ele é, você não precisa mais estar edificado sobre as coisas dessa vida. Não são elas que vão determinar a qualidade do teu cristianismo, mas é quem Ele é. E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando nós estamos edificados sobre Ele, nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, nem a morte, nem o inferno, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nenhuma destas coisas poderão te separar do meu amor. Porque você é Petrus, mas eu sou a pedra sobre o qual você está edificado. Então nada, as portas do inferno não poderão vencê-las. A fé que nasce da graça é sustentada pela fidelidade de Cristo. É por isso que você geme, chora no meio das lutas, mas porque você permanece, porque você está edificado sobre a rocha que é Cristo. Por isso, antes mesmo de chamar os discípulos a tomar a sua cruz e segui-lo, ele diz: quem eu sou? Porque você só vai conseguir tomar a sua cruz e me seguir se você antes responder essa pergunta para você: quem eu sou para você? Então sim, aí você poderá tomar a sua cruz e seguir-me. Porque só quem sabe quem Ele é, pode de fato conseguir carregar a cruz até o dia que Ele venha e nós possamos viver com Ele eternamente. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para encerrar, em Cesareia de Filipe, Jesus fez essa pergunta e ela atravessa os séculos e ela vem até mim e você novamente. E vocês, quem dizem que eu sou? Agostinho de Hipona, outro que influencia muito a minha teologia, ele descreveu sua própria busca por Deus, e isso é tão maravilhoso. Quando ele escreveu em Confissões, ele disse que estava buscando por Deus, interrogando toda a criação, a terra, o mar, o céu, o sol, a lua, as estrelas, e ele disse algo assim: interroguei a terra, buscando por ti, e ela respondeu: não sou eu. Interroguei então o mar, os abismos, os répteis de alma viva, e eles responderam: não somos o teu Deus, procure-o acima de nós. Interroguei os ventos que sopram e todo o ar, com seus habitantes, e ele respondeu: você se enganou, não somos Deus. Interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas. Eles responderam: também não somos o Deus que procuras. E disse a todas as coisas que cercam as portas dos meus sentidos, das minhas ideias: falai-me do meu Deus, já que vós não o sois, dize-me algo sobre ele. Então todos exclamaram com grande voz: foi ele que nos fez. Ele é outro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Kuyper, quando disse aquela frase, ele diz que Cristo é o Senhor de tudo.
Agostinho, quando diz essa frase, ele diz que Deus é o fim último de tudo. Foi Ele que nos fez. E fez para que nós o glorifiquemos. A criação pode apontar para Deus, mas não pode substituí-lo. A religião pode te aproximar de Deus, mas ela não pode te revelar quem Ele é e não pode te salvar. A multidão pode opinar, mas não vai revelar a verdade. Até que pela graça, Ele abra os seus olhos e você possa reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se Ele é o Cristo, então Ele não é apenas alguém a ser admirado, mas Ele é um Senhor a ser seguido, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. O caminho da cruz começa quando eu e você reconhecemos quem Ele é. Eu quero orar com você. E a oração que eu quero fazer com você, ela é muito simples essa manhã. Eu quero que você faça uma auditoria no teu coração. Que você o examine. E que você responda essa pergunta: quem eu sou para você? Eu não sei se você vai fazer essa oração sentado, ou se você vai fazer essa oração de joelhos. Mas na quaresma, eu e você somos convidados a nos aproximarmos de quem Ele é, a calibrarmos o nosso coração, a fim de que eu e você possamos responder essa pergunta dizendo: Tu és o Cristo, Senhor da minha vida, Tu és o Filho do Deus vivo, reina sobre tudo que eu sou, sobre toda a minha vida, sobre toda a minha existência. Eu quero te dar um minuto para você sondar seu coração e a gente orar juntos. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos sermos confrontados pela Tua palavra inspirada e única fonte de autoridade para nos confrontar. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés em dias escuros, onde tantos outros clamam, apresentando-se a nós como nossos redentores, salvadores da nossa vida. Não deixa a gente se enganar, Senhor. Não deixa a gente dar ouvidos às vozes que clamam pela nossa fidelidade. Mas por Teu Espírito, abre os nossos olhos, se revela a nós. Abre as janelas do nosso coração, deixa a Tua luz entrar nos cômodos escuros, e então, revela-te a nós. E quando isso acontecer, que a gente caia de joelhos diante de Ti, e a gente possa reconhecer quem Tu és, não por aquilo que fazes, mas que eu e meus irmãos possamos dizer: Tu és o Cristo, o meu único e suficiente Salvador. Salva-me. Tu és o Filho do Deus vivo, aquele que tem autoridade para governar sobre a minha vida. Governa. Te entregamos nossa vida, Senhor, certos de que estamos seguros nas Tuas mãos. Em Teu nome. Amém.